Bom dia, é um prazer estar aqui. Meu nome é Regina Nogueira e eu queria incluir que faltou falar o doutor Caio Longo, de Vivo Castro Advogados. Tá? Então, somos aí os quatro, vamos aí para essa aventura aqui. Meu nome é Regina Nogueira, eu sou especialista em transformação de pessoas através do método que eu desenvolvi, que é o Personal Rebranding. E por isso eu desenvolvi, criei e fundei o Instituto Internacional de Rebranding para ajudar os profissionais a se reposicionarem na vida profissional. Mas vocês vão perguntar, Regina, por que você está falando sobre isso, sobre reposicionamento de pessoas? Porque mindset de futuro e como praticar inovação na advocacia 5.0 está totalmente ligado a você ter que refletir para inovar internamente. Inovar é preciso se renovar internamente, porque, afinal, todos nós somos marcas, por isso o rebranding. Quando você faz ajustes no teu comportamento, a sua marca se expressa no mundo de uma forma mais alinhada com a tua verdade. Então, a sociedade 5.0, por que tudo isso? Porque ela foi criada para atender a tecnologia, atender as necessidades dos seres humanos. Então, mais do que nunca, a gente também tem um desafio de alinhar o desenvolvimento da tecnologia com o nosso desenvolvimento. Mas, para esse papo, eu tenho aqui 3 especialistas feras do mercado. Doutora Mary Elbe Queiroz, da Queiroz Advogados Associados, bem-vinda. Doutor Rodrigo Deda, da OAB do Paraná, presidente da inovação da OAB do Paraná. E temos o doutor Caio Longo, sócio do Vivo Castro Advogados. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou começar, obviamente, com a gentileza de falar com a dama que está aqui conosco, que é a doutora Mary Elbe. Doutora Mary, bom dia. Eu gostaria de perguntar... Tudo bem? Eu gostaria muito de perguntar para a senhora quais as principais características para se ter sucesso na advocacia 5.0. Bom dia, Regina. Aliás, boa tarde a todos. O Rodrigo, o Caio, é um prazer enorme estar aqui na Fenalol, realmente é a maior feira de inovação na área do direito. E agradecer a Marcela pelo convite e trocar essa ideia com vocês exatamente do que aconteceu comigo, antes de falar das características. Eu fui auditora fiscal da Receita Federal por 27 anos e, de repente, pedi exoneração e fui advogar. Abri meu escritório de advocacia, eu estou em São Paulo, em Recife, mas antes me preparei, fiz cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Hoje eu sou das 4 mulheres pós-doutora do Brasil e realmente é um desafio a carreira de advocacia e ela requer várias características. Não só o conhecimento técnico, a determinação, o foco, a disciplina e o trabalho, mas hoje o mundo mudou. Antes da pandemia já vinha mudando, era o mundo 4.0, hoje nós temos o mundo 5.0 e mudou numa velocidade muito rápida. Ou seja, houve um acelerador. Enquanto da primeira revolução industrial, segunda, terceira e quarta, nós tivemos 100 anos, essa daí foram meses para se chegar nessa nova etapa. Hoje nós estamos no rolling release, ou seja, precisamos mudar em andamento, ou seja, não é mudar o software, trocar de software, é atualizar o software, atualizar o nosso software, a nossa mente, e aí eu digo que hoje uma das características é open mind, mente aberta. Você precisa ter flexibilidade, você precisa ter adaptabilidade, você precisa ter criatividade para esse novo mundo e, claro, para os seus clientes. É importante que seja vista a advocacia não mais como aquele mundo tradicional, aquele área conservadora,
de simples leis, jurisprudência, doutrina. Tem-se que pensar também na questão da tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia hoje são armas que podemos usar a nosso favor. Inovação tem a ver com tecnologia, mas não é só isso. Exige que você faça diferente a mesma coisa. Então, aquele direito de longas petições, longas transcrições doutrinárias, ninguém mais lê, ninguém consegue mais ter isso. Você precisa ter petições enxutas, sintéticas, aí entra o Design Law, Vision Law, essas tecnologias modernas, mas entra principalmente a sua criatividade em fazer de forma sintética, objetiva, clara, que o seu interlocutor, que no caso será o juiz, o desembargador, ele consiga entender rapidamente, porque ninguém tem mais tempo para ler essas petições enormes. Então, você precisa ter, para sucesso é a realização pessoal. O conceito de sucesso para um não é o de outro, né? Para um é dinheiro, família, o nome, a fama. Para mim, é você ter aquela harmonia interior. E, claro, fazendo o que você gosta. Então, uma das características também que hoje você tem que observar é a solidariedade. Você tem que pensar no seu entorno, tem que pensar também como alavancar outras pessoas, daí vários trabalhos que eu faço com mulheres. E atualmente eu estou terminando um curso de pós-graduação em neurociência, só para ver que só o direito já não, é um limite. Você tem que ter outros conhecimentos, outras áreas, para você entender as pessoas, a cabeça do juiz, como você se relacionar com o seu cliente, com seus parceiros. Trabalho em parcerias com outros escritórios, tenho muitas parcerias, escritórios civis, penais, etc. A minha especialidade é tributária, porque o direito é um conjunto que requer várias áreas do conhecimento para que você possa se realizar. Então, você tem que ter hoje a tecnologia a seu favor, é isso que é o mundo 5.0. Não são só as técnicas, a inteligência artificial, é fazer essa inteligência artificial resolver problemas das pessoas, para que ela possa ser útil, possa ser eficiente. Então, tem que haver uma mudança de mentalidade no advogado. Hoje você tem o Uber do advogado, o PP do advogado. Se você bota no Google, você vai ver petições prontas. Ontem mesmo eu estava pesquisando um assunto, tinha lá uma petição, R$29 a petição, e o advogado se vendendo. Tem que utilizar as mídias a seu favor. Eu sei que existem regras éticas, etc., mas também a nossa OAB precisa evoluir. Por quê? Porque os contatos, o network hoje é feito de outra forma, não mais como aqueles ministros com a cabeleira branca, lembram, com aquelas perucas, que aí não é mais aquele mundo. O mundo hoje é outro. E esse mundo nós precisamos ter, repito, coragem, autoconhecimento. Você precisa conhecer para saber o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer fazer, como você vai se realizar e fazer da melhor maneira. Então, é preciso coragem para mudar, é preciso coragem para se conhecer e para estar aberto para novas possibilidades. Então, eu penso que essa adaptabilidade do novo mundo, esse open mind, realmente é importante, cabeça aberta para fazer várias outras coisas, trazer outros conhecimentos para que você possa executar melhor o seu trabalho, possa atender melhor o seu cliente e, claro, ter sucesso nas suas causas. Obrigada, Regina, obrigada a todos. E fico à disposição para as perguntas. Obrigada, doutora Mary, e eu quero pedir desculpas porque eu tinha que ter dado um espaço para você primeiro se apresentar. Mas pensando por outro lado, o seu currículo é tão grande que você ia comer o teu espaço. Então, vamos em frente. Então, vamos agora falar com o doutor Rodrigo Deda, que vai se apresentar, presidente da Comissão de Inovação da OAB Paraná. Por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Regina. Obrigado, Marielbe, Caio Long. Obrigado, Fenaló. Especialmente aí Samantha Albini, que indicou meu nome para estar nesse painel. Primeira coisa que eu queria dizer, sou advogado, já fui jornalista, sou doutorando em engenharia de software e meu mestrado é em tecnologia e sociedade. Eu pesquisei 6 ambientes de inovação e gestão e conhecimento aqui em Curitiba, né? Então, eu estou nesse mundo das startups aí, imerso há um bom tempo, principalmente naquelas que estão empresas hoje que já estão em crescimento, que é o meu foco e é onde eu conheço mais pessoas e mais o trabalho delas. Acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito legal porque a gente está no meio de um paradigma emergente. Então, é muito difícil a gente cravar muito bem
o que vai ser o futuro da advocacia, ou o que vai ser, né, o nosso futuro como advogado, né? É claro que nós temos aí uma série de possibilidades que nos colocam e que nós vamos poder criar esses caminhos novos. Eu digo isso, até o pessoal que me conhece mais tempo sabe que eu digo que o advogado está num momento muito interessante e que ele tem possibilidade, de uma forma ímpar na história, de conseguir construir precedentes judiciais, né? Como o ser humano ele vai para a centralidade desse paradigma, né? Ou seja, é muito difícil a gente entender o que vai sair daqui para adiante, mas é muito fácil a gente perceber que o ser humano hoje ele está na centralidade desse paradigma. Isso significa que o cliente também está nessa centralidade, né? E que a sua vida concreta faz mais sentido do que nunca para a gente poder defender os seus direitos, né? Isso tem implicações várias, né? A demora judicial ela passa a ter uma dificuldade de ser aceitável, o que implica também em novas formas de resolução de conflitos. Então, a gente começa a ver que esse mundo novo, a gente tem emergência de atores não tradicionais que passam também agora a serem relevantes e produzirem aí uma nova realidade de operação do direito, né? Então, acho que para começar leve, assim, essa conversa, acho que está bom, né? Acho que o debate vai ser relevante. Muito bom, e realmente o Fórum Econômico Mundial coloca, inclusive, quanto é determinante hoje o desenvolvimento e ampliação dos profissionais nas chamadas soft skills, né? Que é essa adaptabilidade que a doutora Mary falou e essa necessidade de ampliar a consciência para o momento que a gente está vivendo. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Agora vamos para o doutor Caio Long, sócio da Devivo Castro Advogados. Eu gostaria muito que ele se apresentasse e depois eu vou fazer aquela pergunta poderosa. Bom dia, Regina. Bom dia, doutora Marielbe. Bom dia, Rodrigo. É um prazer participar aqui com vocês. Eu sou sócio do Devivo Castro Advogados, assim como o Rodrigo, advogo muito nesse mundo das startups, né? Eu fui o primeiro head de litigation da Uber no Brasil lá atrás, então sei bem o que o Rodrigo aí ponderou. Acho que efetivamente ele tem toda a razão nas colocações dele. Mas para começar leve também, eu queria fazer só 4 pontos bem breves para a gente falar do que é um advogado moderno, né? E eu vou partir do pressuposto que técnica, assim como a doutora Marielbe colocou, é pré-requisito. Então, conhecimento jurídico todo mundo tem que ter, tá? Então, o advogado moderno, ele é um advogado que conhece o negócio, que gere pessoas, que trabalha em times multidisciplinares e com diversidade, porque a diversidade traz pensamentos agregadores e que podem garantir facetas não vistas por uns, mas vistas por outros, né? O meu segundo ponto também é muito simples, o advogado moderno ele é empreendedor. Por que ele é empreendedor? Porque ele é obrigado a ser criativo. De nada adianta o advogado trazer uma solução que não tenha estratégia boa no que diz respeito a custo-benefício, né? O custo das coisas hoje é tão elevado e todo mundo vive de cortar custo. Então, o advogado moderno ele tem que ser criativo para economizar para o seu cliente ou para a empresa na qual trabalha, né? A terceira coisa também super simples e que acho que vai poder fomentar o nosso debate é que a tecnologia não substitui o advogado, né? Tem muito se discute hoje em dia, né, sobre os robôs que fazem pesquisas e etc. Esses robôs são treinados e têm lá os seus respectivos algoritmos, mas eles têm um treinamento focado em um determinado ponto. Por exemplo, captura de processos perante os tribunais, né? Então, em nenhum momento eles vão substituir o advogado. A criatividade do advogado, como eu mencionei ali atrás, é que faz a diferença, é que traz a solução com custo-benefício interessante para o cliente, para a sociedade e também para a empresa na qual o advogado trabalha. E o meu quarto ponto, que coincide com o ponto da doutora Marielbe, é o seguinte: o advogado moderno hoje sabe trabalhar nas mídias sociais. E por que coincide aqui com o ponto da doutora Marielbe? Porque as nossas associações de classe, elas precisam olhar para isso com um pouquinho mais de
devagar e permitir que os advogados também criem o que a Regina chama de rebranding ou de branding pessoal, né? Não apenas as sociedades de advogado têm as suas marcas, mas os advogados, por meio da reputação e do seu track record, fazem isso também, né? Então, eu acho que é fundamental hoje para o advogado saber trabalhar as mídias sociais e saber trabalhar a modernidade que elas trazem para a nossa profissão, né? Então, em resumo, o advogado moderno é muito mais um parceiro de negócio do que aquele mero consultor que opinava lá, né, do planeta Marte e trazia para a empresa, olha, só pode ser assim. O advogado moderno não pode ser mais o sujeito do não. O não todo mundo já tem, né? Então, o advogado moderno está aí para viabilizar negócios e ser parceiro do seu cliente, da sua equipe e da empresa na qual trabalha. Perfeito. É um cara que analisa muito bem o risco, né, Caio? Exatamente. Exato. Somos mitigadores, né? Não passa disso. Então, o advogado moderno hoje, ele tem que deixar de ser custo e ser realmente um parceiro de negócios, né? Agora, essa é a característica que os clientes e as empresas procuram. Como que é isso hoje? Como que as empresas também conseguem se conectar? Porque elas também estão num movimento de evolução e adaptação. Veja, Regina, Caio... desculpe. Desculpe. Eu ia complementar o que o doutor Caio estava falando, mas, por favor, doutora Mary. O Caio colocou uma coisa muito interessante, que a advocacia é um negócio. Tem que ver como empreendedor. Nós somos empreendedores. Eu sei que a nossa missão é trabalhar na justiça, é garantido lá na Constituição, etc., mas vamos deixar um pouco essa questão sonhadora. Claro, você tem que ter respeito, tem que tratar bem o cliente, etc., a comunidade, a sociedade, contribuir para um mundo melhor, mas a advocacia é um negócio e você tem que ter cabeça de empreendedor. Importantíssimo isso, Caio. A questão da gestão de pessoas, de recursos materiais e humanos, né? E aí vem a questão de tempo, né? Porque se antes a gente já tinha que estudar, tinha que trabalhar, agora você tem que se manter atualizado, manter as mídias. Essa questão da marca pessoal, ela é muito importante. Qual é a marca que você imprime para os seus clientes e para a sua empresa, né? Então, isso é que precisa ser feito. E também, só para terminar, a questão, Caio, eu discordo em parte, porque a máquina vai substituir o advogado mecânico, rotineiro, que seja simplesmente aquele que faz petição e lê petição, lê jurisprudência e lê lei. A lei muda a jurisprudência. Então, esse advogado vai ser substituído e tem que nascer esse outro advogado proativo, com criatividade, fazer diferente, ser diferente, para que ele tenha resultado para a empresa, que é o cliente dele que vai pagar os honorários, e para ele, claro, a satisfação também de ser remunerado e também a satisfação pessoal de estar realizando coisas. Obrigada, gente. Mariel, só uma parte, mas acho que a gente concorda. Não, acho que a gente concorda, porque, na verdade, o advogado que faz as tarefas repetitivas, esse sim, tende a ser substituído. Mas o advogado que traz a solução criativa, esse jamais será substituído, pelo menos enquanto nós vivermos, acho muito difícil que isso ocorra. Então, acho que temos um acordo, na verdade. Doutor Rodrigo, desculpe. Diga, doutora Mary. Não, eu só disse que concordo com o do doutor Caio. Ótimo, então estamos no caminho certo, né? Doutor Rodrigo, nesses desafios da advocacia, quais são esses desafios para criar esse modelo mental, uma vez que o seu trabalho hoje na OAB do Paraná é encabeçar esse processo de inovação? Pode falar um pouco para a gente? Bom, posso. Na OAB do Paraná, a gente entende que a comissão, na verdade, ela é um instrumento para ser um movimento da advocacia, para que a advocacia se insira no processo de inovação, né? A gente, quando vai falar em inovação no direito, a gente está falando de várias coisas, na verdade. Seja o impacto que a inovação tem no direito material processual, seja na gestão
dos escritórios, então aí entra muita tecnologia, né, e a relação do ser humano com a tecnologia, ou seja também, né, quando a gente vai pensar assim, como que o processo eletrônico se dá e como que melhorias que o processo eletrônico pode ter, né, ou mesmo, eventualmente, ferramentas outras para métodos alternativos de conflito. Então, o nosso papel na comissão é muito de dar apoio para a diretoria, mas também de facilitar que os advogados tenham discussões muito ricas com relação, né, ao impacto da tecnologia. Nós temos hoje 7 grupos de permanência de discussão de tecnologia nos mais variados temas, já tivemos 12, cerca de, provavelmente mais de 300 advogados já passaram por esses grupos para discutir, e nós fazemos daí e-books no final, que a ESA, que é a nossa Escola Superior de Advocacia, organiza, prepara e-books com o resultado desse trabalho. A gente entende mesmo que é um movimento, e quanto mais discussões interessantes tiver, melhor, né? Por exemplo, agora a gente está com uma discussão que eu achei fantástica, com relação a jogos eletrônicos e o impacto da tecnologia e como que o direito regula isso. Nós tivemos no semestre passado uma discussão muito interessante que unia uma visão feminina com o direito constitucional para analisar produtos tecnológicos, né, de grandes empresas, né, como Siri, como Alexa e outros tipos. Então a gente faz muita coisa que é de fronteira. E a ideia mesmo é essa, subir o sarrafo para que a gente possa trabalhar muito bem. Eu entendo sempre, cada vez mais isso, não só na OAB, mas em qualquer circunstância, que os escritórios, que os advogados vão ser não somente abertos, mas também escritórios mais abertos, né? Recentemente, criei um programa de inovação para um escritório que criou aí 3 startups, né, no qual investiu. Faz sentido isso, mas faz sentido também muito parceria, né? Por que não, né? A Mari e o Caio fazerem parcerias e discutirem e aprenderem juntos. Aquela coisa da gente ser fechado como a gente era antigamente, acabou. Ou vai perecer, porque não faz mais sentido, assim. O segredo comercial, ele é muito mais intangível hoje, sabe? Ele não é meramente de técnica. Por isso, quando o Caio fala, tem que conhecer profundamente direito, está coberto de razão. É o mínimo, né? Mas ele precisa saber muito outras coisas mais, né? Inclusive para ter uma visão e uma gestão de risco. Vai ter que entender o negócio, né? Se for trabalhar com empresas de tecnologia, né, vários nossos, eles têm que também envolver tecnologia, tem que ter uma visão de laboratório, tecnologia, porque o advogado vai ter que começar a pensar, por exemplo, se ele vai trabalhar no litigioso, como é que é produzido prova dentro de grandes plataformas? Como é que você organiza e arquiva isso? E talvez o Caio pode nos dar alguns exemplos bem interessantes disso também, porque você vai ter que ter um novo mundo de gestão de prova, minha gente. Um novo mundo de gestão de risco. E isso significa que você vai ter que entender ou a teoria da complexidade, ou, que é mais comum no nosso meio, law economics, né? Análise econômica do direito. Né? E é claro que isso, no nível que está hoje, também não vai dar conta. Vai ter muito de FINE, vai ter muito de entender mercado, entender de ética. Né? Se a gente está falando de uma realidade em que o ser humano está na centralidade, as plataformas vão ter que olhar, por exemplo, com mais cuidado a logística delas, né? E a gente viu isso acontecer agora em meio à pandemia, né? Então, como é que a gente começa a trabalhar coisas que não são só direito, mas que têm impacto econômico para as empresas que a gente trabalha, né? Então, acho que a gente tem muito disso, e isso muito não vai ser uma discussão que a gente vai fazer só em nível de OAB, só em nível de FENALO, ou só nos nossos escritórios. Nós vamos ter que começar a encampar movimentos mais amplos, nacionais, de defesa da sociedade em relação a isso, né? E quanto mais discussão, mais troca de ideias, mais embate mesmo, vai ser melhor, porque é dessa construção, essa construção rica que vai nos possibilitar melhorar como sociedade, né? Eu entendo muito a tecnologia, ela tem trazido uma série de dificuldades para nós, inclusive políticas, né? Mas ela também serve para nos unir, né? E como advogados, eu acho que a tecnologia está no momento para a gente recuperar partes que nós temos feito muito bem, mas que nós podemos melhorar em defesa da sociedade, né? Muito obrigada, doutor Rodrigo. Realmente o desafio é enorme e o desafio é retrabalhar esse modelo mental, né? Fazer um rebranding, fazer ajustes no comportamento para você poder reconectar a sua essência com a marca que você expressa para o mundo. Agora, eu tenho uma dúvida, já que eu aqui sou o
peixe fora d'água, porque eu não sou advogada, eu tenho um outro olhar, né? Mas eu gostaria de saber, uma grande curiosidade, para os grandes escritórios tradicionais, como é lidar com essa agilidade, com essa juventude das startups? Porque eu imagino que muitos clientes que muitas vezes estejam em escritórios tradicionais queiram se atualizar achando que, então eu não vou mais continuar nesse escritório, eu vou contratar uma startup. Lógico, não é assim, mas eu gostaria de ouvir de vocês três como que é isso. Isso é um grande desafio? Regina, eu entendo. Eu entendo que grandes escritórios, pequenos escritórios, é o advogado em si que vai ter que mudar. Inclusive, hoje nós temos novas áreas que estão sendo abertas na área do direito, não era só civil, penal, tributário, societário, não. Hoje nós temos o próprio direito digital, a área de compliance, a jurimetria, blockchain, ou seja, fashion law, propriedade industrial, então são outras áreas que esses grandes escritórios ou os advogados em si, pequenos escritórios, podem se especializar. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, então, está havendo uma evolução muito grande, inclusive do próprio campo. E como ele vai atender o cliente? O cliente quer decisões rápidas, de sucesso, eficientes e tudo muito girando na velocidade da dinâmica da vida, que é modo que o direito, né? Embora as decisões judiciais de processo judicial demorem demais. Mas ele vai ter que utilizar, por exemplo, pesquisas de jurisprudência, verificar teses, como ele vai elaborar teses hoje, tem que consultar. Hoje ele tem fácil acesso para consultar como é que os juízes estão decidindo. Veja, hoje as máquinas conseguem até detectar os nossos pensamentos, é verdade, né? Ou seja, elas pesquisam no seu Insta, vê coisas que lhe trazem prazer ou não pelo seu olhar. Então, daí, o doutor Rodrigo até pode dizer como lidar com isso. Então, são áreas que vão ter de intimidade, de violações pessoais, porque eles tiram as conclusões e começam a lhe mandar propaganda daquilo. Então, são áreas que você vai ter que pesquisar, estudar, e eu volto a dizer, não ficar parado naquele antigo, naquele tradicional, porque realmente isso já mudou. Os escritórios suntuosos, agora tudo é virtual. O congresso, a própria Fenalol, que era sempre pensar aquela feira cheia de rebuliço, hoje é virtual, reuniões virtuais, vão ser menos viagens, as pessoas vão querer mais poupar tempo e custo, isso reduz custos, né? E aí é interessante que foi falado na questão feminina aí, a mulher tem uma característica da sensibilidade, que os homens podem desenvolver também, né? Então, essa sensibilidade no sentir o que vai acontecer, de prever, de intuir, né? E, claro, Rodrigo, a gente não adivinha o futuro, mas com certeza o futuro não é esse passado que está aí. É a mudança total que nós vamos ter que implementar. E os grandes escritórios que têm estruturas pesadas, eu acho que agora com a pandemia sentiram bastante, porque tem um custo alto, demandas pequenas, mas reduziu o número de demandas, o judiciário demora, mas aí onde é que está? A inovação e a criatividade e a flexibilidade para se adaptar a esse novo mundo. Olha, eu quero pôr uma pimenta na pergunta que eu fiz há um minuto atrás. Muito obrigada, doutora Mary. Mas eu quero pôr uma pimenta para os outros dois advogados. Veio uma pergunta muito interessante. Pensando em ser um escritório aberto a ideias e a discussões, como lidar com sócios de diferentes gerações? Adorei. E como demonstrar o benefício dessa construção em meio a um novo rumo da advocacia moderna? Muito obrigada pela pergunta, muito boa pergunta. Doutor Rodrigo, doutor Caio, por favor. E doutora Mary também. Depois. Caio. O Caio está muito sorridente, Olá, Rodrigo, então vamos começar. Eu acho que são duas questões excelentes, né? A primeira coisa é como atender startups nesse mundo diferente, né? Acho que a primeira coisa que você precisa mudar é sua linguagem, né? Então, a linguagem rebuscada, longa, não serve mais. Então, você tem que se comunicar com o público em geral,
Né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a geração do pessoal que trabalha em startups é mais nova, né? Então é geralmente até 33, 34 anos, com raras exceções, né? Para vocês terem uma ideia, na época que eu estava na Uber, eu tinha 37, eu era o segundo mais velho da empresa no Brasil. Então você precisa se comunicar com esse tipo de juventude, e se comunicar agilmente, diretamente e de modo bastante inclusivo. Por que inclusivo? Porque o jurídico precisa dar a solução para o business, né? Precisa resolver o problema. Transplantando isso para escritórios de advocacia, eu acho que é um grande desafio exatamente em razão daquilo que foi colocado com relação a diferentes gerações, né? Diferentes gerações naturalmente pensam diferente por aquilo que vivenciaram, aquilo que aprenderam, aquilo que acham correto ou incorreto, né? Só que é na diversidade que nasce a solução mais criativa e a solução talvez mais correta, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma. Então está exatamente aí no mix o grande valor de escritórios que têm gerações diferentes, atuando em prol dos mesmos clientes e da mesma sede de vencer, né? Vamos chamar assim. Então, eu acho que é uma mistura, né? Linguagem não só falada, como até de vestimenta, de linguagem corporal, né? Então, se eu, por exemplo, vou atender uma startup e apareço lá de terno, eu sou o ET, né? Então, não é conveniente que você se apresente nesse tipo de cliente com aquela vestimenta antiga e etc. Tudo isso constrói uma imagem e um marketing pessoal, né? Eu acho que a gente está passando por mudanças e o direito tem que mudar, na realidade tem que mudar depressa, sob pena de ficar muito ultrapassado. Rodrigo, obrigado pela gentileza, a palavra é sua. Imagina. Perfeito falar sobre marca, né? Todos nós somos marca. O jeito que a gente se expressa para o mundo é como o mundo nos compra. E o mundo, de repente, parou e revolucionou. Então, a gente tem que acelerar. Então, por favor, doutor Rodrigo, e olha, só para dizer para vocês, o Douglas mandou uma pergunta muito semelhante a essa, também dizendo que é recém-formado e ele quer saber como é que funciona essa diferença de gerações. Doutor Rodrigo, por favor. Legal. Bom, primeiro com relação a startups, né, é bem verdade que acho que a questão da linguagem é relevante. Eu vou só acrescentar um elemento aqui, para a gente poder continuar a discussão, que é a questão do modelo mental mesmo, né? Em geral, o cara que está abrindo uma startup, e ficou muito comum a gente ter aí uma sociedade que é focada no propósito, né? Muito de uma ideia do Vale do Silício de propósito transformador massivo, ou seja, você tem um porquê, quer deixar um legado que vai transformar a realidade. Eles são, geralmente, e elas também, tem várias empreendedoras excelentes, assim, né? Cada vez maior número, graças a Deus, né? A diversidade é uma palavra-chave relevante nesse momento, né? E eles vêm com uma inconformidade com a realidade e assim, se a gente fosse trabalhar de uma forma tradicional, a gente vai dizer que tudo não pode, né? Então, uma coisa que o advogado tem que saber fazer, e você vai treinando isso no tempo, é buscar alternativas muito rápido e tentar apresentar quais são os riscos de cada alternativa que se existe, né? E isso muitas vezes vai impactar, mesmo em mercados que não são regulados, na mudança do modelo de negócio, né? Ou seja, o direito, a gente brincava aqui lá atrás, né? A tecnologia virou praticamente um negócio. O direito cada vez mais é chamado a ser negócio também, né? É extremamente interessante isso que vai acontecendo com o direito. Até porque se a gente realmente quiser que esses novos negócios vinguem, eles vão, em certa medida, ou em muita medida, como é o caso de plataformas como o Uber, de trazer uma mudança no mercado muito forte, né? Então, como é que a gente consegue introduzir o direito de forma que a gente sempre esteja lidando com isso de uma maneira que seja sustentável para as startups? Essa é uma preocupação que os advogados têm que ter, né? E como é que eu faço isso? Bom, vai ter que estudar um monte de coisa que não é direito. Isso é uma coisa interessante, importante. Até mesmo a pesquisa do direito, ela começa a deixar de ser meramente uma pesquisa bibliográfica e vai se apoiando em máquinas, em tecnologias, para conseguir ter resultados que antes nós não imaginávamos. O direito deixou de ser um fim em si mesmo e começa a ser
um instrumento de negócio também, né? Com relação a diferentes idades de sociedade, né? É maravilhoso isso, né? A gente fala na gestão do conhecimento, né, que a gente não gera conhecimento, mas sim gera um ambiente de criação de conhecimento, né? E a diversidade é chave porque você só vai conseguir ter, seja dentro de uma sociedade de advogados, seja numa empresa que vai criar algum produto inovador, a diversidade ela é chave para a inovação, porque você só consegue pegar e criar algo de verdade sustentável, inovador, se tiver uma diversidade de olhares que represente aquele nicho de mercado em que as pessoas estão. Então, em maior e menor grau, a diversidade vai ser um processo chave, seja de idade, seja de gênero, seja das mais diversas formas que a gente pode entender a questão de diversidade, né? E daí, qual que é a solução para isso? Não existe nada pronto, gente, né? O diálogo vai ser aí o alinhador, né, dessa sociedade. Rodrigo e Caio, vocês tocaram no assunto que eu quero chamar a atenção. Diferença de gerações, né? Veja, não é questão de idade. Juventude, mente aberta, não é questão de idade, certo? É questão, você colocou bem, Rodrigo, do mindset da pessoa. Então, como conviver o antigo com o novo? Ora, o antigo tem que se modernizar. Claro que o olhar da experiência, de quem já viveu várias vidas, vários momentos, ele tem um olhar diferente. Mas essa pessoa vai ter que se adaptar ao novo mundo. Tem desembargador que não consegue nem ainda fazer decisão digitalizada, né? Vai ter que mudar, senão a produção dele vai ser baixa. Muito advogado. Meu primeiro livro eu escrevi à mão, lá em 99. Peraí, a internet é de 95, não é que eu sou velha não, tá? Aí o que acontece? Hoje eu não sei mais escrever à mão. Quando eu vou escrever, não sai o texto, né? Então eu acho que essa questão de juventude é questão de cabeça e não questão de idade. Você vê pessoas de 80, 90 anos que têm uma mente tão aberta, inovadora, está sempre mudando, se adaptando, que jovens, que eu sou professora que vou lá dar aula, que você vê que os jovens ainda estão lá parados no tempo. Então, é uma questão de mindset realmente da pessoa, de ela buscar. E com essa evolução do mundo agora, quem não acompanhar vai ficar para trás. É aquela história, vai ser engolido pelo computador. E realmente essa questão de ser ágil, ser inclusivo, como foi colocado aqui, ela é muito importante, né? Porque isso faz parte também desse novo mundo, né? E o jovem também, aquele jovem de idade, né? Ele tem que aprender a respeitar a sabedoria e a experiência daquele mais antigo. Então, esse equilíbrio nessa relação, ela vai ser muito importante, principalmente em grandes escritórios que vivem com aquele mundo tradicional, porque o cliente mudou. O cliente está mudando. É isso que tem que ser visualizado. E você existe para atender o seu cliente, né? Para você exercer sua atividade. E não simplesmente para você ficar sentado numa banca bonita, num carrão bonito, numa coisa que daqui a pouco você não vai conseguir sustentar. Tá certo? Então tem que esse novo olhar. E a pandemia teve esse mérito, acelerou tudo. Exato. Olha, eu queria dizer que eu, pessoalmente, como ex-executiva, e há 8 anos depois de uma transição, trabalhando com desenvolvimento humano, eu estou encantada de ver a flexibilidade de vocês, porque a gente que não está dentro do meio, a imagem é que vocês sejam muito sérios, né, uma coisa assim mais pesada. E então eu estou muito feliz com isso, acho que vou até contratar os 3. Mas o ponto é, a gente está caminhando para o final, a gente tem mais 5 minutinhos para 3 minutinhos e depois as considerações finais. Tem mais uma pergunta aqui bem provocativa que eu vou pedir para vocês serem bastante breves para a gente poder alinhar aqui o tempo. Como alinhar o avanço do mindset da população empreendedora e a expertise dos escritórios de advocacia com a dificuldade burocrática e morosa do judiciário? E aí vem uma pergunta. A advocacia preventiva seria uma saída? Muito obrigada pela pergunta. Quem mandou aqui para a gente, muito obrigada. E olha, por favor, sejam breves. Temos 4 minutinhos.
Veja, doutor Caio e Rodrigo, por favor. Veja, as soluções alternativas de conflito hoje é a solução, porque o judiciário é lento, é moroso, os juízes não dão conta. Então, inclusive, as formas de você resolver conflitos hoje, você vê que a própria Procuradoria da Fazenda acabou de fazer a lei de transação e está implementando. Então, tudo vai ter que mudar, inclusive a forma de solucionar esse litígio. Nossas faculdades não estão preparadas, ainda estão preparando o bacharel lá para a década de 1800, né, da mesma forma como se estudava, e não dá empreendedorismo, gestão, não dá negócio, não dá mídia, não dá nada. Então, a gente é que vai ter que se virar realmente. E aí, trabalhos como o doutor Rodrigo lá na OAB, que eu acompanho, são excelentes exatamente para contribuir com isso aí. E cada um de nós temos que provocar, instigar e mudar. Nós somos formadores de opiniões e temos que contribuir para essa mudança, inclusive da burocracia judicial e da administração pública. Perfeito. Doutor Caio e doutor Rodrigo, para o ímpar, vocês têm um minutinho Caio, cada um. Por favor, deixa eu falando aí, cara. Bom, duas coisas. Eu acho que para solução de conflitos, a gente tem hoje as plataformas de mediação online, né? São ferramentas essenciais, tem várias empresas que já criaram e vivem isso com sucesso. Vou dar um exemplo aqui, o Mercado Livre fez um piloto lá que deu super certo. Isso é uma coisa. Mas a segunda coisa é ter uma visão um pouquinho mais positiva do judiciário. O judiciário na pandemia trabalhou muito, deu muita decisão e os processos andaram muito rápido. Então, o mundo online ajudou bastante o judiciário e deve ser feito um elogio aqui para o judiciário que durante a pandemia soltou mais decisões do que nunca, e isso tem que ser reconhecido pela sociedade para que a gente tente mudar um pouco a imagem dos nossos colegas juízes que estão trabalhando muito e têm entregue números impressionantes aí durante a pandemia. Ótimo, obrigada. Caio, meio minuto, doutor Rodrigo. O judiciário é parceiro, a gente tem que encarar o judiciário como parceiro e há abertura para a gente trabalhar junto, sabe? Então, acho que esse é um caminho, e realmente as soluções, métodos alternativos de conflito estão ampliando bastante, inclusive na área de arbitragem. Aqui, recentemente, foi criada uma startup chamada Arbion que começa nisso também, né? Com um monte de desafios, evidentemente, né? Mas eu acho que nisso, assim, em termos de administração da justiça, nós temos aí um ambiente promissor. Ótimo. Agora, considerações finais, e antes eu quero fazer o meu agradecimento pela oportunidade de aprender com 3 gigantes aí do direito, aprender o quanto todo mundo realmente tem que se adaptar e o quanto os profissionais, mais ainda, para poder transformar para esse mundo pós-pandemia. Queria agradecer muito a doutora Marcela Berger, que fez o convite, e a Fenaló também por essa oportunidade. Considerações finais, alguns minutinhos. Doutora Mary. Bom, eu quero agradecer e parabenizar a Fenaló por ter já inovado bastante, por ter feito esse evento tão maravilhoso, tão bom, com tantos temas importantes, né? E agradecer a doutora Marcela Berger, dizer o prazer de estar com o Rodrigo e o Caio. Realmente, o mundo tem que ser visto diferente. E aí, meu conselho para aquele jovem advogado que está querendo saber o que é que eu faço, primeiramente, você tem que buscar a sua autoconfiança. Sem você ter autoconfiança, sem você estar seguro de você, sem ter coragem, você não consegue chegar em lugar nenhum, nem novo, nem velho, nem antigo, nem da decisão judicial. Então, tem que ter essa força interior que vai lhe comandar para tudo, e aí você faz o que você quiser, né? E realmente, você, seja velho, seja novo, seja conservador, você vai ter que mudar no seguinte sentido. Não é sair não, vou deixar de ser conservador e ser maluco, não. Tudo com ponderação, com equilíbrio, com bom senso, mas com muita flexibilidade. Hoje o direito é flexibilidade, inclusive na forma de vestir, aqueles paletós sérios, aquelas capas pretas de fazer defesa oral. Isso tem que mudar. Tem que haver uma evolução com relação a isso, né? Então, sensibilidade, flexibilidade, adaptabilidade, criatividade, para mim são as características mais importantes. Claro, com competência, com estudo, com disciplina, isso aí já é importante também. Mas hoje, além dessas, você tem que ter
outras preparo, outra cabeça. Obrigada a todos, um prazer estar com vocês. Eu queria chamar a atenção, porque assim, a Fenaló já está inovando. Eu não sou advogada e estou aqui falando num evento importantíssimo com vocês. Então, Fenaló, vocês estão no caminho certo, porque realmente é uma outra visão, é uma outra mentalidade. Mais meio minutinho aí para considerações finais, mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar. Como a gente atrasou um pouquinho na entrada, a gente sobrou ainda um minutinho aqui. Esse é um momento de construção de futuro, né? Acho que a gente tem que ter isso muito em mente e entender dentro do nosso ofício, mas também em grupo, que futuro que nós queremos construir, que sociedade é essa, né? Então, acho que, independentemente de qualquer questão política partidária, a visão é uma sociedade mais justa, mais próspera, né, mais livre, né, e mais igualitária. Então, essas coisas a gente não pode tirar do foco, porque é para isso que nós existimos, como justiça, como elemento essencial da justiça. Perfeito. Doutor Caio. Eu acho que, como mensagem de próximos passos aí para os novos advogados, principalmente, eles aprenderem que o advogado passou a ser business partner, né? Ele é parte da tomada de decisão e não adianta só dar o conselho jurídico, que é o mais conservador, o mais correto. Você tem que estar exposto a um pouco mais de risco e dividir isso com o seu cliente de uma maneira criativa para que a gente possa construir pontos, né? Tanto do ponto de vista de negócio, como também do ponto de vista social e de integração que a nossa profissão exige. Eu queria, por fim, agradecer a todos, agradecer ao Rodrigo, a Marielbe, a Regina, pelo excelente debate que nós tivemos aqui. Eu aprendi muito. E eu também queria muito agradecer a participação das pessoas, não é, que mandaram perguntas tão importantes e que fazem a gente se provocar, e vocês se provocarem também nesse mundo aí que está tendo que renascer, né? Porque a pandemia tem sido um grande chamamento, eu costumo dizer isso para os meus clientes, por trabalhar com desenvolvimento humano, é um momento de autorreflexão, de autoconhecimento, e você perceber, fazer quase que uma análise SWOT, quais são as suas fortalezas, suas fragilidades, mas também os desafios e as grandes oportunidades. Assim como a doutora Mary, que vocês comentaram, fazer este evento de forma virtual já é uma revolução, né? E isso não quer dizer que seja simples ou que seja difícil, mas exigiu de todos nós um movimento de entender essa tecnologia, e as pessoas que estão no back-office desse processo todo aqui da Fenaló, tendo que lidar com muitas pessoas que não têm familiaridade com a tecnologia, e só isso já é um grande exercício, né, para todos nós. Eu acho que é importante também discutir com quem está aqui participando e ouvindo esse debate, esse movimento que também nós 4 fizemos aqui para poder estar agora falando, pensando em perguntas que fossem interessantes, mas que mais do que nunca que contribuíssem para a ampliação dessa mentalidade mesmo, para ela ser uma mentalidade positiva, mas também muito corajosa, não é? Então, acho que estão dando de presente aí 1 minutinho para nós, porque pela contagem aqui, nós já finalizamos. Alguém gostaria de incluir mais algum comentário? Sim, eu agradeço aí a todos vocês, aprendi muito hoje, acho que essa abertura para o jovem é importante, e uma obsessão por estudar e por trabalhar. Hoje existe muita coisa que na nossa época não existia, existe aceleração de startup, existe hackathon, que é uma sensibilização interessante, existem esses grupos de estudos que a gente vai criando, tem um monte de coisa. Não há razão para não começar. Acrescendo aí, Rodrigo, também as mentorias, né? As mentorias também são muito bacanas, nós advogados podemos colaborar com isso também, podemos estar à disposição das startups também para fazer mentorias.
E eu acho que o jovem também não tem que ter preconceito, viu? Porque às vezes o jovem fica com preconceito, achando que ele tem mais idade, etc. Não, tem que ter todo mundo sem preconceito. Tanto as pessoas com mais idade e menos idade, para construir esse mundo melhor que a gente quer. E esse mundo melhor é diferente do que o que a gente já tinha, né? Obrigada, Regina, adorei estar com você. Obrigada, Rodrigo, Caio. Aprendi demais aqui, ó, já fiz várias anotaçõezinhas já para acrescentar nas minhas próximas palestras. E obrigada, gente. Muito bom estar aí. Ótimo. Doutor Rodrigo, esse comitê de inovação, ele não acontece só no Paraná, correto? Depende, né? Cada seccional escolhe a forma de trabalhar, né? Algumas têm comissão de direito digital, comissão de LGPD, várias outras comissões. Aqui a gente entendeu que era mais fácil e mais alinhado fazer tudo junto, né? E tem funcionado, mas cada um faz de um jeito. Né? O importante é que funcione, que a gente consiga conviver bem e criar coisas juntos, né? Então, a nossa experiência vale para nós. Aqui em São Paulo existe? Perdão. Aqui em São Paulo nós temos a Comissão de Direito Digital, né, e nós, quinzenalmente, inclusive, fazemos um programa chamado Rodas de Tecnologia para difundir conhecimento de direito e tecnologia, né? O presidente é o Spencer Seidel, que conduz muito bem, e eu, junto com ele, coordeno esse programa Rodas de Tecnologia, e a gente tenta aí, dentro da função institucional da OAB, divulgar um pouquinho de conhecimento também. Olha que dica importante. Isso é sensacional, que legal. Doutora Marielbe. Em Pernambuco, doutora Marielbe, também existem esses comitês, ou no seu próprio escritório? Existem os comitês, mas eu confesso que eu não sou da área tecnológica, não, eu sou da área tributária, né? Estou aqui, ó, de enxerida, como a gente chama, né? Mas é exatamente essa pesquisa e essa necessidade de me aprofundar no que existe de diferente, de moderno, porque eu gosto de fazer diferente, de ser diferente, até análise dos processos, etc., né? Então, eu gosto, agora mesmo a gente está desenvolvendo um produto no nosso ligado diretamente com a questão digital de inovação, que é o Tax Resolution, né? Formas diferentes de você analisar, e é isso que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor para reduzir custo, reduzir tempo e ganhar mais e sobrar qualidade de vida. Porque não adianta você se matar se não for para aproveitar o só do seu trabalho, né? Eu acho que esse mundo 5.0 é esse. É você botar tecnologia para trabalhar para você e não você trabalhar para ela, né? E a inovação, então, é uma mentalidade, não é? Porque dentro do mundo empresarial, a inovação sofre muito, porque existe um investimento que você não sabe se vai ter resultado. Então, esse é um grande desafio também no mundo empresarial, que vocês estão totalmente ligados a isso, e como lidar com toda essa parte digital da inovação, e também fomentar dentro das empresas essa vontade de inovar e de mudar, né? Porque não é, como a doutora Mary falou, não é a idade, mas muitas vezes a pessoa não ter a consciência desse lifelong learning, que é agora um termo sendo muito usado, que é aprendizado o tempo todo, porque as coisas estão mudando muito rápido. E no direito, o que eu já li bastante, eu tenho muitos clientes advogados, então acho que é por isso até que eu estou aqui, é interessante como é mais lento, é mais pesado, e realmente discutir inovação num ambiente tão tradicional exige de vocês, profissionais, também um movimento quase que dobrado, e através de situações como essa, de você criar mentorias e tudo mais, me parece que esse é o atalho mais importante aí para poder chegar nos objetivos. Bom, eu, então, gostaria de saber se tem mais alguma pergunta. Eu vou dar uma última olhada aqui. Eu acho interessante... Pode falar, doutor Rodrigo. Não, eu só queria dizer que as pessoas se atentem para novas áreas do direito, né? Novas áreas de trabalho que estão se abrindo,
E, então, não estão sendo fechadas portas, estão sendo abrindo novas portas. Né? Então, você tem que ter, hoje, profissionais que entendam na área tecnológica, mas não é só de TI, é TI voltado para a área jurídica. Né? Então, o advogado, ele tem que ter esse conhecimento, claro que ele não vai saber como se faz software, essas coisas, tudo, pelo amor de Deus. Não, mas saber como funciona e saber tirar partido do que isso poderá fazer dentro do trabalho. Então, eu acho que essa sacada é que é inteligente para quem está na advocacia hoje. Perfeito. Doutor Rodrigo. Acho que falou tudo, né? Acho que a gente vai construir conhecimento inovador se o ambiente permitir. Então, num escritório, o ambiente tem que permitir isso. As pessoas têm que ter liberdade para falar, ter tranquilidade que não vão ser julgados, ou o julgamento vai ser suave, não vai julgar, não que o erro pode ser celebrado se ele for pequeno, né? Tem que lembrar disso. Então, como é que você cria um ambiente que seja dinâmico? Essa que eu acho que é uma sacada boa. E com relação aos jovens advogados, eles têm muita coisa que a gente não sabe, o que a gente não viveu, porque nós tivemos uma experiência de mídia diferente. Isso é extremamente enriquecedor para entender, inclusive, novos nichos de mercado, como a Mary Elbe falou. Né? A gente tem que conseguir, através dessa diversidade mesmo, e ter atenção para ver onde estão emergindo novos negócios. Né? Às vezes eles não são tão óbvios. Né? Nem tudo é tão óbvio como foi aí o surgimento da LGPD, a necessidade que a gente teve de adaptar todas as empresas. Né? Então, tem muita coisa para ser feito e muita coisa para ser construído. Né? Sem dúvida. E eu trabalho muito com desenvolvimento de lideranças, e a liderança tem um papel crucial nisso tudo, porque ela tem que gerar confiança, e o julgamento é o que pode bloquear exatamente o desenvolvimento dessa mentalidade inovadora, não é? Doutora Mary, a senhora ia falar... Mas incluir, a liderança tem que incluir, agregar e não excluir, senão isso cria um ambiente do medo que não é conveniente para desenvolvimento de conhecimento. Mas eu sou muito de uma atividade... mas eu sou muito de uma atitude proativa, né? Então, se você está num ambiente, eu era da Receita Federal com aquela burocracia, em vários momentos eu dizia, peraí, isso não pode ser assim, isso tem que mudar. Então, as pessoas que não são, digamos assim, os chefes, os CEO lá dos escritórios de advocacia, os outros que estão começando, têm que ter a segurança e a coragem de se colocar. Né? Daí a importância de você já ter essa autoconfiança de que se você está certo, você não tem que ter medo de ser o presidente, o faxineiro, o advogado, o digitador, não. Você tem que se colocar para mudar, senão não muda. E você tem que ser um agente de mudança. Né? Então, é isso que eu gostaria de deixar também dito, que realmente as pessoas precisam ter coragem para se colocar. Bom, agora veio uma mensagem aqui para a gente finalizar. Então, estamos aí nos últimos segundinhos. Então, acho que por aqui a gente consegue concluir o quanto 45 minutos, 50 minutos podem nos enriquecer tanto. Muito obrigada, Fenelon. Vai voltar. Nosso muito obrigada à doutora Regina por ter conduzido brilhantemente esse painel.